Olá, tropa de elite Miriam Marroquim, meus queridos alunos e alunas das terceiras séries. Um beijo muito especial, saudoso para vocês. Hoje, que é dia 24 de novembro de 2020, estamos aqui para mais uma aula de redação, porém, num formato diferente. Hoje não vamos trabalhar com aquele módulo 1 de linguagens, códigos e suas tecnologias e redação. Por quê? Eu acho que como os alunos, né, alguns alunos estão aí na reta final, porque na próxima semana teremos entrega das atividades do terceiro bimestre, então alguns alunos estão me procurando e mostrando suas redações. Aí, alguns disseram assim, Elis, dá uma olhadinha, olha, eu fiz a citação de um filme. Beleza, ficou bom, bem relacionada. E outro eu coloco, gente, essa exemplificação aqui ficou perfeita. Olha, esse fato histórico aqui que você colocou, né, trabalhando a política, nossa, ficou muito bom. Então, alguns alunos, né, perguntaram, Elis, existem fatos históricos que dá para trabalhar, são praticamente universais, dá para trabalhar com vários temas de redação? Pedido feito, pedido aceito, tá? Eu trouxe para vocês, então, esse material em PDF que está aqui abaixo do vídeo, que traz 5 alusões históricas para você usar na redação. Mas não são apenas o fato histórico. Eu faço um resuminho, porque pode ser que você não esteja bem lembrado de como ocorreu, né? Assim como relacionar, tá? Com a política, ou com a economia, ou com o desemprego, com a fome, com o preconceito racial. Vamos a eles, então? Bem, o primeiro fato histórico que eu relacionei foi a crise de 1929, né, a chamada Grande Depressão. E aí eu trago um resuminho do que foi, né, e como você coloca isso no teu texto, como relacionar. Vamos dar uma olhada? Com o fim da Primeira Guerra Mundial, os países da Europa estavam destruídos economicamente, enquanto os Estados Unidos continuavam lucrando, principalmente com a exportação para o continente em crise. A Europa, porém, começou a se restabelecer, não precisando mais depender da indústria norte-americana. Os Estados Unidos, então, não tinham o que fazer com a quantidade em excesso de mercadorias, ou seja, a oferta era maior do que a procura. Houve, então, diminuição do preço, queda da produção e, devido a isso, desemprego. A não obtenção de lucros e a paralisação do comércio corroborou para a queda das ações da Bolsa de Valores. E aí eu faço questão de chamar a atenção disso, gente, foi considerada a pior e mais longa crise econômica do século XX. Como é que eu relaciono, gente, então a Grande Depressão dentro do meu texto dissertativo? Olha, eu vou relacionar quando o tema discutir sobre economia, sobre instabilidade econômica, sobre consumismo, assim como pobreza, desemprego, né? Porque as pessoas ficaram desempregadas por falta da produção, né? E, consequentemente, a fome, né? Que é típico de quem não tem emprego. Consequências diretamente ligadas a esse problema, ok? Queridos, o segundo fato histórico é a ditadura militar do Brasil, período riquíssimo historicamente falando, né? Vamos ver o que foi. Foi instaurada por meio de um golpe militar em 1964, com o objetivo de impedir as progressivas organizações populares do governo do então presidente João Goulart, que era acusado de comunismo. Olha, grava esse dado aqui, ó, importante. Durou 21 anos e foi marcada pela censura à imprensa, pela restrição do direito à expressão e à manifestação, além da perseguição, morte e tortura aos que se opunham ao regime. Então, falou em se opor a um governo, falou em temas que discutam a liberdade de expressão, governos ditatoriais, democracia, manipulação da mídia. Gente, falou disso, falou de ditadura militar, tá? Aproveitem aí.
Bem, o terceiro fato é o movimento fascista, o fascismo, né, que surgiu na Itália no final da Primeira Guerra Mundial e foi instaurado por Benito Mussolini, que conseguiu expandir o pensamento político nacionalista e antissocialista para outros países da Europa. Tenho certeza que todo mundo já ouviu falar do fascismo. Né? O que era, olha, ele usava a violência como meio para instaurar poder e inspirou o movimento nazista na Alemanha, liderado por Adolf Hitler. Esse movimento consistia em um conceito, vou chamar a atenção aqui de vocês, olhem, conceito de superioridade da raça ariana, sobretudo em relação aos judeus, que foram exterminados, né, ali em campos de concentração por serem considerados inferiores. Né? Foi um período assim muito, mas muito expressivo, né, da nossa história, desumano, né? A gente via ali tantos filmes mostrando os campos de concentração, onde você via ali pessoas sendo exterminadas, e isso única e exclusivamente por um conceito de inferioridade de raça. Quando é que eu posso trabalhar o movimento fascista? Quando os temas discutirem sobre liberdade, sobre perseguição, preconceito racial, né? Você tinha ali um conceito de superioridade de raça. Então, preconceito racial, você pode trabalhar o fascismo, manipulação, é outro fato histórico riquíssimo que a gente pode aproveitar nos nossos textos. Bom, o quarto fato histórico foi a Revolução Industrial. Esse aí todo mundo conhece, né? O que foi a Revolução Industrial, gente? As mudanças que ocorreram com ela redefiniram de forma expressiva a sociedade e a economia no século XVIII. Começou na Inglaterra, isso é importante que se saiba, né? E espalhou-se progressivamente. Houve a substituição dos meios usuais de produção industrial com a chegada das máquinas. Vamos destacar aqui, olha, com a chegada das máquinas, iniciando o processo de mecanização e possibilitando resultados em larga escala. Algumas consequências desse processo de mecanização e de produção grande, né, em larga escala, foram as condições desumanas de trabalho e a remuneração baixa, o que incitou atos de reivindicação por parte dos trabalhadores. Gente, se o tema for sobre trabalho ou trabalho escravo, sobre condições, né, ruins de trabalho, sobre direitos trabalhistas, sobre capitalismo e mão de obra, um prato cheio você falar sobre a Revolução Industrial. Vamos ao quinto? E por último, vem a crise do feudalismo. Lá, né, gente, lá no comecinho, né, no século X, século XI, né? Vamos ver? Por muito tempo, a centralização do poder e a não mobilidade das classes sociais, que eram divididas em nobreza, clero e povo, persistiram como configuração social na Europa. A partir do século XI, porém, começou um movimento para declínio dessa realidade. Tá? Deixava de ser nobreza, clero e povo. Algumas das causas foram o crescimento demográfico, deixa eu chamar a atenção aqui, olha, o que causou a queda do feudalismo, o crescimento demográfico, que fez com que a burguesia surgisse e movimentasse o cenário comercial. Outro, a revolução burguesa, a peste negra, que dizimou ali parte da população, diminuindo drasticamente a mão de obra da época. As cruzadas, né, gente, que promoviam a abertura e o aumento das rotas de comércio. E, por fim, o Renascimento, movimento artístico, filosófico e cultural que transformou o pensamento da sociedade da época. Então, a partir desses fatos, né, houve a queda do feudalismo, tá? Chamada, então, de crise do feudalismo. Quando é que eu posso falar, então, gente, dessa crise do feudalismo?
com temas que discutirem configurações sociais, lutas de classe, movimentos artísticos ou sobre condições de saúde que contemplam a possibilidade de ter esse fato histórico referenciado por conta da peste negra, né, que dizimou a população. Amores, espero que esses fatos históricos venham a te ajudar a colocar o teu texto com mais riqueza. Aproveitem a dica e mãos à obra.